Bom, amores, o assunto de história de hoje será sobre entradas e bandeiras, certo? Presente na página 46, 47 e 48 do livro de vocês. O governo português resolveu organizar expedições, grupo de pessoas que viajam com finalidades específicas, para favorecer a expansão da colonização para o oeste e a descoberta de riquezas. Esses grupos deveriam respeitar o limite marcado pelo Tratado de Tordesilhas. Essas expedições deveriam também exterminar ou capturar os indígenas que encontravam no caminho, reconhecer e explorar o território brasileiro. A primeira entrada foi capitaneada por Américo Vespúcio, que comandou cerca de 30 homens, entrando 40 léguas pelo sertão, na altura de Cabo Frio, no atual Rio de Janeiro. As entradas mais famosas foram as de Marcos de Azevedo Coutinho, Francisco de Souza, Jerônimo Leitão, Gabriel Soares de Souza, Francisco Espinosa, Antônio Dias Afonso, Belchior Dias Moreira e Pedro Teixeira. Bandeiras. Diferentemente das entradas, as bandeiras eram expedições organizadas por colonos portugueses, que decidiam se aventurar pelo interior do Brasil, sem autorização da corte portuguesa, ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas. Ou seja, eles queriam desfrutar o Brasil, mas eles não tinham autorização da corte portuguesa. Inclusive, eles ultrapassavam o limite do Tratado de Tordesilhas, que era aquele acordo, que era o domínio português e o domínio espanhol, tá? Grande parte das bandeiras partia de São Paulo ou de localidades do seu entorno, como Sorocaba, Itu, Taubaté e Porto Feliz. As bandeiras eram compostas de várias pessoas. Existiam pessoas que as chefiavam, que eram os capitães, existiam pessoas que as guiavam e já conheciam as matas, os mamelucos, e ainda participavam delas, índios mansos, negros, padres, mulheres e crianças. Fazer parte das bandeiras não era nada fácil. Muitas delas duravam anos e eram formadas por uma grande quantidade de pessoas. Como desbravavam um território desconhecido, enfrentavam muitas dificuldades, como fome, ataque de índios, animais selvagens, doenças e etc. Para que as pessoas das bandeiras pudessem sobreviver, os bandeirantes, ao montarem seu acampamento numa determinada região, também organizavam uma plantação. Enquanto a colheita não podia ser feita, as pessoas exploravam alimentos das espécies vegetais nativas. Também procuravam acampar próximo aos rios para ter água. Os rios mais comuns para isso eram o Tietê, o Paraíba e o Paraná. Como não eram oficiais, as bandeiras ultrapassavam os limites do Tratado de Tordesilhas e adentravam nas terras espanholas. Tais terras foram posteriormente acrescentadas ao território brasileiro. Diferentemente do que se costumava dizer, as bandeiras não povoaram o Brasil, pois este já era bastante povoado pelos indígenas. Na realidade, à exceção de algumas cidades criadas, as expedições despovoaram regiões, pois destruíram tribos indígenas inteiras, vendendo os índios como escravos. Os ciclos das bandeiras. O período em que as bandeiras existiram pode ser dividido em ciclo da caça ao indígena e ciclo da mineração. No ciclo da caça ao indígena, as bandeiras dedicavam-se a capturar indígenas para vendê-los, como escravos para as lavouras. Muitos bandeirantes desse ciclo tornaram-se famosos: Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto, Fernão Dias Paz, Bartolomeu Bueno da Silva, que era chamado de Anhanguera, Domingos Jorge Velho e Borba Gato. Antônio Raposo Tavares foi um bandeirante que percorreu de norte a sul o território brasileiro pelo interior, em busca de indígenas para vender como escravos. Esse bandeirante atacou diversas aldeias jesuíticas localizadas em território espanhol. Tal ação teve como efeito a integração ao Brasil de grandes extensões territoriais. Manuel Preto foi fundador da freguesia do Ó, em São Paulo, e comandante da expedição que foi contra o aldeamento dos jesuítas de Guairá, em 1628. Fernão Dias Paz ficou conhecido como caçador de esmeralda, porque partiu de São Paulo à procura de esmeraldas.
Esse bandeirante morreu segurando um saco cheio de pedras verdes, que acreditava serem esmeraldas, o que lhe rendeu o título de governador das Esmeraldas. Também foi o responsável por dar início ao período de mineração do ouro em Minas Gerais. Bartolomeu Bueno da Silva foi o famoso bandeirante que colocou fogo em aguardente e fez os indígenas acreditarem que faria o mesmo com eles, caso não lhe dissessem onde encontrar ouro. Com medo, os indígenas disseram. Por esse motivo, ficou conhecido como Anhanguera, que na língua indígena significa diabo velho. Foi o primeiro bandeirante a explorar a região onde atualmente é o estado de Goiás. Borba Gato era genro de Fernão Dias Paz. Esse bandeirante foi acusado de assassinar o administrador-geral das Minas, Dom Rodrigo Castelo Branco, o que fez com que se refugiasse no sertão. Quando então descobriu ouro na Serra Sabarabuçu e no Rio das Velhas. Depois, passou a ter grande prestígio. Domingos Jorge Velho foi o bandeirante responsável pela destruição do Quilombo dos Palmares, cujo líder foi Zumbi dos Palmares. O Quilombo dos Palmares abrigava muitos escravos fugidos e já havia lutado contra várias outras expedições anteriores. No ciclo da mineração, as bandeiras dedicavam-se a encontrar e explorar riquezas minerais, ouro, diamantes, prata e etc. Nesse período, as bandeiras exploraram o entorno dos rios Tietê e Paraíba. Depois, chegaram à Serra da Mantiqueira e foram até o Vale do Rio São Francisco, local onde encontraram ouro. Logo após, outras minas foram descobertas em Goiás e no Mato Grosso. Os principais bandeirantes do ciclo de mineração foram Fernão Dias, Bartolomeu Bueno da Silva, Pascoal Moreira Cabral, Rodrigo Arzão e Borba Gato. Fernão Dias explorou a região de Minas Gerais à procura de esmeraldas, mas não as encontrou. Bartolomeu descobriu ouro em Goiás. Pascoal descobriu ouro em Cuiabá. E Rodrigo e Borba descobriram ouro em Minas Gerais. As bandeiras do ciclo da mineração trouxeram várias consequências. Dentre elas, o livro traz as três mais importantes, tá? Que foram descobertas de riquezas minerais, que foram os ouros, povoamento no interior do país, a expansão territorial da região centro-oeste. Monções. Monções foram bandeiras paulistas que se deslocavam pelos rios a fim de abastecer, de alimentos, instrumentos de trabalho, pólvora e armas, os que se dedicavam à procura de minérios. Eram organizadas por Pascoal Moreira Cabral. Os tratados de limite assinados entre Portugal e Espanha no século XVII, que era o Tratado de Tordesilhas, só confirmaram as conquistas territoriais dos bandeirantes, resultando na configuração atual do Brasil. Qualquer dúvida no WhatsApp.